Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Que unção poderosa de Deus neste lugar. Está nos visitando esta noite. Entrando com cura no nosso meio. Em nome de Jesus. Eu queria convidar os irmãos a abrir as Bíblias em 2 Samuel, no capítulo 9. Eu queria ler com os irmãos a partir do verso 1. 2 Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. Uma palavra bem conhecida. Na minha Bíblia tem um título que Davi honra ao filho de Jonatas. Eu queria ler com os irmãos o capítulo 9. Uma história muito linda, que fala muito sobre restituição. Diz assim a palavra de Deus. 2 Samuel 9, a partir do versículo 1. Perguntou Davi: resta alguém da família de Saul, para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo o Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe a Davi Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então o rei chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei aos filhos do teu senhor. Cultivarás a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi, como um dos seus filhos, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus aqui vai contar para nós aqui uma história de um filho de Jonatas. Nesse tempo aqui, o rei Davi, ele estava reinando sobre todo Israel. Nesse tempo ali ele tinha sido bem sucedido em todas as suas batalhas. Ele tinha ali organizado o reino, tinha colocado líderes em cada setor do teu reino, seja no setor militar, tinha colocado os filhos como ministros ali do reino de Israel. Ele tinha organizado todo o seu reino. Mas até Davi chegar a esse ponto de estar ali reinando sobre todo Israel, nós sabemos que ele passou por grandes perseguições e por grandes problemas. E eu meditando nesse texto, deu a me entender que nesta hora que Davi ali ele está bem sucedido, que ele ganhou as batalhas, que o reino dava todo organizado, diz a palavra que o reino dele ali estava prosperando. O que acontece? Eu creio que Davi ele começa a lembrar
das dificuldades dos tempos passados. E quando ele começa a se lembrar, ele lembra da amizade que ele tinha com Jonatas, que era o filho do rei Saul. E quando ele começa a lembrar de Jonatas, ele começa a lembrar que ele tinha feito uma aliança com Jonatas. E essa aliança que ele fez com Jonatas, ele lembra que Jonatas pediu para que quando ele fosse o rei de Israel, ele pudesse cuidar, ele pudesse poupar tanto Jonatas se estivesse vivo, como também a família de Jonatas. E ali eu creio que Deus tocou no coração de Davi, que também a palavra vai nos dizer que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E ali o que acontece? Ele lembra desta aliança. Eu queria ler com os irmãos rapidamente, não precisa abrir as Bíblias. Em 1 Samuel 20, do versículo 14 em diante, diz assim: Se eu então ainda viver, não usarás comigo de bondade do Senhor para que eu não morra? Tampouco deixarás de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da terra todos os inimigos de Davi? Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor se vingue dos inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi jurar de novo, porque o amava com todo o amor de sua alma. Jonatas, então, ele fez uma aliança com Davi, porque naquela época, o pai de Jonatas, Saul, ele perseguia Davi, ele queria matar Davi de qualquer forma. Só que Jonatas entendeu que Davi era um homem escolhido por Deus, porque o pai de Jonatas tinha pecado, ele não tinha obedecido ao Senhor. Então, foi tirado ali o reino dele, e foi ungido Davi. Mas aí o que acontece? Ele queria matar Davi de qualquer forma. Mas, Davi se tornou rei porque ele foi ungido. E Jonatas fez uma aliança, porque Jonatas acreditava que ele era o ungido de Deus. Então é feita aquela aliança. E quando Davi chega aqui nessa época, ele lembra daquela aliança. E entra a história de Mefibosete. Para nós entendermos o contexto, eu vou ler aqui, para nós entendermos e entrar em Mefibosete. 2 Samuel 4, versículo 4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado dos pés. Era este da idade de 5 anos, quando a notícia de Saul e Jonatas chegaram a Jezreel. A sua ama, pegou e fugiu, mas apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. O que acontece? Quando chega a notícia na casa de Jonatas, que o Saul, que era o avô de Mefibosete, e o Jonatas, que era o pai de Mefibosete, tinha morrido, no Oriente, naquela época, quando acabava uma dinastia de um rei, e ia começar uma outra dinastia, era por costume e fato que aquele rei que ia assumir o posto, ele matava todos os descendentes daquela dinastia anterior, todos os netos, os filhos. Então, quando chega a notícia na casa que morava Mefibosete, que o rei Saul e o pai dele Jonatas tinham morrido, a ama, a babá daquele menino, desesperada, ela pega ele e sai correndo, porque ela sabia como funcionavam as coisas. Ela sabia que todos viriam daquele rei, que era de costume, que era o que faziam, e ia acabar com todos os descendentes de Saul e Jonatas. E aquele menino de 5 anos, ela pega ele e sai correndo. E a palavra conta que ele cai, e ele fica aleijado. Ele fica aleijado de ambos os pés. E a palavra conta que ela vai para uma cidade longe de Jerusalém para se esconder. Podemos imaginar que ela foi levar aquele menino para se esconder, para que nunca Davi soubesse que tinha um descendente de Saul. Porque ela não sabia da aliança que Davi tinha feito com Jonatas. E ela leva esse menino para esse lugar. Aí chegamos novamente naquele texto que eu li. Que Davi é tocado por Deus e ali ele fala: há ainda alguém da casa de Saul para que eu haja de misericórdia com ele, de bondade com ele? E chama um ex-servo de Saul
E esse servo Ziba, ele chega e fala: assim, há um menino, há um homem, há um moço, mas ele é aleijado de ambos os pés. E o rei pergunta imediatamente para ele: onde ele está? E ele responde: ele está em Lodebar. Nós estudamos a palavra Lodebar, significa terra sem pastagem, lugar de esquecimento. Porque provavelmente ela levou aquele menino para lá para ele se esconder, para ele não morrer. Mas o rei perguntou: aonde ele está? O que eu queria falar já para a igreja, através do Espírito Santo, para as nossas vidas, no começo desta palavra, é que não importa o lugar que você está, não importa o que você está passando, não importa o que você está pensando, o que importa é que aonde for que nós estivermos, sempre Jesus vai olhar para mim e para você e vai mandar te chamar. Aonde está meu filho? E a palavra conta ali que Ziba vai até Lodebar, aquele lugar de esquecimento, aquele lugar sem pastagem, aquele lugar que aquele menino morava, que aquele menino estava escondido. Vamos pensar que aquele menino, ele era um futuro rei de Israel. Até os seus 5 anos de idade, ele comia do bom e do melhor, ele tinha do bom e do melhor, para dizer mais, ele tinha sim as melhores coisas, porque ele era neto do rei, ele era filho do príncipe Jonatas, ele tinha de tudo. Mas um dia chegou uma notícia triste onde ele morava, e aquela mulher fugiu para esta terra, terra de Lodebar. Mas Davi manda buscar Mefibosete, e ali o servo Ziba vai até Mefibosete. Eu fiquei imaginando quando eles chegaram lá em Mefibosete, onde ele morava, o desespero de Mefibosete: acharam-me, vão me matar, acharam-me, eu sou descendente do rei, eles vão me matar. Mas não, Deus tinha coisas boas para Mefibosete. Muitas vezes nós pensamos que algo vai acontecer em nossas vidas, ficamos até desesperados, preocupados, mas em nome de Jesus, o Deus que mandou te chamar essa noite aqui, Ele tem coisas boas para você, Ele tem novidade para você, Ele tem coisas excelentes na tua vida. Não importa o que você está passando, não importa o que você está enxergando, mas o que importa é que o Deus que tem poder está aqui essa noite. E Ele fala para você: filho, filha, onde você está? Eu estou te chamando. E a palavra vai dizer que Mefibosete chega ali de frente, chama ele chega de frente com o rei Davi. E ali de costume, ele se inclina diante do rei Davi, ele se prostra diante do rei Davi. E o rei Davi pergunta quem é, ele fala: sou Mefibosete, teu servo. Eu meditando nessa palavra, podia imaginar, a palavra conta que Davi e Jonathan, eles se amavam. É um exemplo de amizade, eles eram amigos. A palavra diz que eles se amavam como a sua própria alma. Davi tinha um carinho muito grande por Jonatas. Davi tinha uma afeição muito grande por Jonatas. Eu fiquei meditando e pensando, quando ele viu Mefibosete, quando falaram para ele que o filho de Jonatas estava vivo, quando aquele homem chega adiante, os estudiosos dizem que Mefibosete, quando ele vem na presença de Davi, ele tinha cerca de 15 a 20 anos. Imagina quando Davi olha para ele. Provavelmente que nas pessoas, quando vê o Lucas, fala que eu pareço com o Lucas, quando vê o Dinei e o Bruno, que se parecem, e assim sucessivamente os filhos se parecem com o pai. Eu creio ali que Davi viu ali, mesmo ele coxo de ambos os pés, viu ali a fisionomia de Jonas, lembrou da amizade que eles tinham, a felicidade que ele teve naquele momento, daquele homem, Davi, segundo o coração de Deus. E ali ele pergunta para ele, ele fala que é Mefibosete, mas ele fala também: não tenha medo, porque até então Mefibosete não sabia o que Jonatas ia fazer com ele, não sabia o que Davi ia fazer, o que Davi tinha para com ele. Ele fala: não tenha medo, porque também Davi sabia que quando o rei descobria, matava. Então calma, não tenha medo. É o que Jesus está falando para nós hoje, nesta noite, para nós nos acalmarmos, para nós não termos medo,
Porque o Deus que te chamou, o Deus que me chamou, Ele tem poder para fazer todas as coisas em nossas vidas. Ele tem poder para cumprir todas as promessas em nossas vidas. Ele tem poder para mudar aquilo que parece que não vai ter mais jeito. Ele tem poder porque Ele é Deus, porque Ele é Jesus e porque Ele é maravilhoso. E nada pode frustrar os planos de Deus em nossas vidas. E ele está ali de frente com o rei. Aquele homem estava num lugar esquecido. Ele estava num lugar onde ninguém queria nem ir. Um lugar onde não tinha nada, não tinha pastagem. Um lugar triste. Pensando só no dia de amanhã. Quando ele chega diante do rei, ele fala para o rei. Ele se fala que ele é um cão morto. Que ele não era nada, que ele não tinha. Esse homem, ele estava totalmente destruído psicologicamente, destruído dentro da alma, destruído, acabado, sem perspectiva de vida, sem achar que amanhã ia ter um futuro melhor. Ele só estava mesmo esperando a morte. Eu não sei se contaram, mas eu creio que sim, claro que sim, que ele era o filho do rei. Se contaram como ele viveu até os 5 anos de idade. O que esse homem pensava ali? Em Israel era muito difícil ter um problema físico. Não é como nos dias de hoje. Era muito difícil. Então ele estava naquele lugar. Mas agora, irmão, como Deus muda. Como o nosso Deus tem poder para mudar as nossas vidas. Como o nosso Deus tem poder para fazer todas as coisas no meio de nós. No meio da tua casa, no meio do teu trabalho. No meio do teu estudo. No meio da tua família. Um homem que estava no lugar de esquecimento, agora está sentado, está de frente com o rei de Israel. Um dia eu também andei em lugares espiritualmente falando, poderíamos dizer até você mesmo, lugares que nós estávamos aleijados, coxos dos pés, dos braços, da mente, da alma, da cabeça. Mas esse mesmo Deus, Ele te chamou também aqui para a casa dEle. Ele te chamou para te falar que não importa onde você estava, o que você passou, o que importa é o que você vai viver agora de frente com o rei, aleluia. E o rei Jesus está aqui essa noite. Ele está contemplando a tua vida, Ele está contemplando as tuas necessidades. Ele sabe de todo o detalhe da tua vida. Quando você dobra os teus joelhos, antes da palavra sair da tua boca, o nosso Deus já conhece, aleluia. Uma coisa que eu falo para você e para mim, que nós nunca viemos desistir de ficar diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra conta que Davi falou para ele assim: todas as terras do teu avô Saul eu vou te restituir. Tudo que o teu avô Saul tinha eu vou te restituir. Ó Ziba, a partir de hoje você, os seus servos, os seus filhos vão servir a Mefibosete. A Bíblia conta que entre filhos e entre servos seriam 35. Com o próprio Ziba ali também no controle das coisas, seriam 36 pessoas. Ele ia receber de volta todas as terras que era de um rei, do rei Saul. Então não era pouca coisa não, ele ia receber de volta. E o servo Ziba falou: não, tudo conforme o Senhor falou, meu rei, eu vou fazer. E para Mefibosete foi restituído todas as terras, tudo que pertencia a Saul foi restituído. Os servos de Ziba, os filhos de Ziba começaram a trabalhar para Mefibosete. Aquele esquecido, aquele coxo, aquele aleijado, hoje era, podemos dizer, até um fazendeiro. Que diz a palavra que eles iam plantar, eles iam colher para que não faltasse nada na casa de Mefibosete. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso, Deus é tão bondoso, porque quando nós lemos a palavra, Davi diz que ele ia usar de bondade de Deus para com ele, porque o nosso Deus, ele é bom, irmão. O nosso Deus, ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E além de tudo que ele restituiu, além de tudo que ele entregou para Mefibosete, ele falou assim:
e Mefibosete, ele vai comer à mesa comigo, como se fosse um dos meus filhos. Meditamos mais. Aquele menino esquecido, num lugar distante, num lugar pobre, num lugar que nem sabemos o que ele comia. Agora ele está comendo na mesa do rei Davi, junto com o rei Davi, junto com os filhos do rei Davi. Imagine o banquete, irmão. Imagine o banquete. E fala mais um detalhe: todos os dias à mesa do rei. Glória a Deus. Porque a palavra conta assim, irmãos, que esse homem começou a comer todos os dias na casa do rei, todos os dias no palácio. Mudou a vida dele. Mas o que eu queria falar para a igreja é que mesmo nós, na casa de Deus, mesmo nós comendo os banquetes de Deus, os banquetes espirituais, nós vemos aqui quando nós participamos da Santa Ceia, a maravilha que é. Nós sentamos aqui à mesa com Cristo, nós participamos, nós celebramos a morte dele até que ele venha. Isso é um banquete para as nossas vidas. Todos os cultos que nós participamos, isso é um banquete para as nossas vidas. As orações que nós participamos, isso é um banquete para as nossas vidas. A comunhão que nós temos uns com os outros, isso é um banquete para as nossas vidas. O bem que nós fazemos ao próximo, isso é um banquete para as nossas vidas. E nós continuamos na casa de Deus, comendo aqui a mesa de Deus, comendo de melhor dessa terra. Mas mesmo assim, irmão, há tempos difíceis. A palavra conta aqui, no verso 13, fala assim: e Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Eu estava meditando nesse versículo. Quando Jesus ele veio na terra, e até os dias de hoje, quando ele ia curar alguém, um cego, um coxo, um paralítico, uma pessoa que não falava, ele curava, a pessoa se levantava e a pessoa era abençoada. Mas nesse texto em especial, ele restitui tudo aquilo que Mefibosete precisava. Ele põe de volta nas mãos dele. Ele tira daquele lugar distante, daquele lugar triste, traz para um lugar bom, para comer coisas boas, para viver o de melhor nessa terra. Mas a palavra é bem clara aqui, diz que Mefibosete, ele comia a mesa do rei, mas ele ainda era coxo. Ele ainda tinha aquele problema. O que eu quero dizer para você, através do Espírito Santo de Deus, é que muitas vezes, em algumas áreas das nossas vidas, em determinadas áreas das nossas vidas, as coisas não vão estar como nós queremos que estejam. As coisas não vão estar do nosso jeito, da maneira que nós sonhamos. Às vezes nós vamos estar aqui comendo de melhor nesta terra, mas alguma coisa às vezes parece que está faltando. Mas em nome de Jesus, o que importa é que nós não podemos desistir de estar na presença do rei. Porque aconteceu um negócio muito interessante. Esse mesmo Ziba que foi buscar Mefibosete para a presença do rei, e Mefibosete foi abençoado. Esse mesmo Ziba, ele traiu, ele caluniou Mefibosete. E o rei Davi tirou as coisas de Mefibosete e passou para Ziba. Uma certa feita, o rei Davi, ele teve que fugir de Jerusalém. Ele teve que sair de Jerusalém, porque o seu filho Absalão, ele tentou usurpar o reino de Davi, ele tentou arrancar o reino de Davi. Ele se levantou contra o rei Davi. E esse Ziba fugiu. E quando ele está fugindo com o rei Davi, quando ele se encontra com o rei Davi fala: cadê Mefibosete? Ele fala: ele ficou lá, porque ele falou que hoje ele ia pegar o reino de volta, porque o Senhor está fugindo. Eu vim com o Senhor, mas ele ficou lá, porque ele te traiu, Davi. Ele não é nada daquilo que você pensava. E eles foram embora.
Só que chegou um dia, irmão, que Davi voltou para Jerusalém, que Deus também ia restituir o reino de Davi novamente. Quando Davi volta para Jerusalém, ele encontra com Mefibosete. Nada fica em oculto, nada fica escondido. Se alguém te caluniou, se alguém mentiu contra a tua vida, continue servindo esse Deus, porque Ele é Deus que mostra todas as coisas, Ele é Deus que faz todas as coisas, e Ele vai também te restituir nessa área da calúnia. E quando o rei chega diante de Mefibosete, e o rei pergunta para ele por que ele não foi com ele quando ele fugiu de Jerusalém, Mefibosete fala: ó rei, eu fui enganado. Aquele Ziba falou que ia pegar a jumenta para mim fugir com o rei, para mim ir com o rei. Porque rei, eu te amo, rei. Você é para mim como um anjo do Senhor. Mas o que acontece? Eu fui enganado e eu fiquei para trás. E eu sou coxo, não tinha como eu fugir com o Senhor. Aí o rei fala assim: ah, então Ziba, ou então Mefibosete, faz o seguinte: o que eu tinha dado tudo para o Ziba, todas as terras, todos os bens, divide no meio e fica metade para cada um. Aí, irmão, vem uma lição muito grande para as nossas vidas. Vem uma lição muito importante para as nossas vidas. Sabe o que Mefibosete diz para o rei? Ele fala assim: ó rei, pode deixar tudo com ele. Porque o que me alegra o coração, rei, é que o Senhor voltou de volta para Jerusalém. É que o Senhor voltou salvo para Jerusalém. É que o Senhor agora retomou o seu trono. É que o Senhor agora está conosco de volta. É que o Senhor voltou a reinar. O que me importa é isso, rei. Para mim não importa, rei, os bens. Para mim não importa o dinheiro. Para mim não importa nada, rei. O que importa é a tua presença. Oh, surimicanta, alabassurianda, alabassurimicanta. Deus tem bens para nós, irmãos. Deus tem maravilha na tua vida. Deus tem restituição na tua vida. Tudo aquilo que você tem precisado aqui no altar do Senhor, há um banquete de Deus para a tua vida. Aqui há de tudo o que você está precisando. O que você está precisando neste dia, nesta noite, nesse ano. Qual que é a tua vontade, qual que é o teu sonho? Coloca nas mãos do Senhor que Ele pode te entregar. Qual que é o seu objetivo? O que você está querendo, o que você está pretendendo? O que você traçou para você, que você acha que não chegou ainda? Aquele Deus que chamou aquele menino, aquele homem no lugar de esquecimento, está falando para você aqui essa noite: vem para o meu altar, vem para a minha casa, vem, eu tenho um banquete para você, eu tenho coisas boas para você, eu tenho coisas novas para você aqui no meu altar. Vem para minha casa. Mas esse mesmo Deus está dizendo para você através do Espírito Santo de Deus essa noite, mesmo diante de todos os seus sonhos, diante de tudo que você deseja, o que você precisa, o que você tem buscado, oh aleluias, a presença de Deus é melhor. A presença de Deus resolve a tua situação. A presença de Deus, ela te cura. Alabassuri me canta, alabassuri. A presença de Deus, ela te fortalece. A presença de Deus te coloca de pé e te dá força para continuar. E muitas vezes nós temos que abrir mão, oh aleluias, de algumas coisas físicas, algumas coisas que nos traz muita alegria momentânea. Nós temos que abrir mão de algumas coisas. Mas eu te falo uma coisa: você vai abrir mão, sabe para quê? Para buscar a presença de Deus. Filho, eu sou contigo, filho. Mefibosete estava lá, e Deus mandou buscar, Deus mandou chamar, Deus usou o rei Davi, usou aquele servo para trazer ele aqui para o rei, para o palácio de Deus, para aquele lugar, para ser abençoado. E isso é a graça de Deus. Ele não merecia, nós não merecemos nada. A graça é um favor imerecido, mas não importa. Esse Jesus, Ele derramou a sua graça sobre as nossas vidas.
Não importa o que você está passando, não importa o que você está precisando, o que importa é que a graça de Deus, ela veio até nós, ela me chamou, ela te buscou. E não importa o que você está passando essa noite, o que você está precisando, porque Deus está me falando aqui que tem pessoas que estão muito preocupadas essa noite neste lugar. De certa forma tem alguns que estão até desesperados, mas a graça de Jesus está aqui, aleluia. E não importa, esse nosso Deus poderoso, Ele vai poder fazer na tua vida o impossível. E Ele fala para você mais uma vez essa noite: acalma o teu coração. Eu estou indo até a tua casa, eu estou tocando aquilo que o homem não pode tocar, que o homem não pode fazer, porque eu sou Deus, aleluia. Só para encerrar, no capítulo 21, verso 7, aconteceu que chegou um momento que esse Mefibosete, ele iria para a morte. Teve uma ocasião que o rei Davi, ele tinha que entregar 7 descendentes do rei Saul para os gibeonitas. Eles iam sacrificar esses 7 descendentes de Saul. Mas no verso 7 aqui do capítulo 21 diz assim: o rei, porém, poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, isto é, entre Davi, filho de Saul. Ele foi poupado mais uma vez, ele foi abençoado mais uma vez, porque eles tinham uma aliança. Para encerrar este culto, em nome de Jesus, eu vou dizer para mim e para você que Jesus, Ele é a nossa aliança. Ele é o mediador, diz a palavra, de uma nova aliança. E essa aliança, meu irmão e minha irmã, ela tem poder. E essa aliança que nós fazemos com Jesus, nós temos segurança em Jesus. E Ele vai preparar um banquete maravilhoso para mim e para você. E nós vamos glorificar o nome dEle. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais essa noite na Tua casa. Obrigado, Senhor, pelos louvores, Pai, que aqui nós louvamos o Teu santo e poderoso nome. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, Pai. Obrigado por cada vida que aqui esteve, Senhor. Mesmo diante desta chuva, Pai, mas estão aqui, Pai, a Tua mesa, Pai, participando do banquete, Senhor, aqui no Teu altar, Senhor. Ah, Pai, que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor. Que o Senhor possa entregar o melhor dessa terra na vida de cada um. Que o Senhor possa, Pai, fazer milagres na vida de cada um que aqui esteve, daqueles que assistiram o culto pela internet, daqueles que vão assistir posteriormente, porque a Tua palavra é poderosa, Senhor. Ah, Deus, abençoa a Tua igreja. Leva em paz, em segurança para os nossos lares. Não dê o resto de semana abençoados, Pai. Que nós possamos estar aqui no domingo, Pai, glorificando o Teu santo e poderoso nome. No sábado, no culto dos jovens, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim, Pai, nós pedimos e clamamos em nome de Jesus. Levanta a mão direita aos céus, irmãos. Que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos, e todos digam: amém. Está encerrado em nome de Jesus.